A maioria das pessoas, elas sabem que precisam de uma mudança em sua vida em várias áreas. No entanto, por que elas não experimentam essas mudanças? E uma resposta bem evidente é que elas continuam dia após dia fazendo as mesmas coisas. E por conta de não mudarem as suas práticas, continuam vivendo no mesmo curso, como que vivendo em ciclos. Elas agem, cometem erros, caem, entram em problemas e ao invés de mudarem o curso de suas vidas, elas continuam executando as mesmas coisas dia após dia. E ao passar dos anos elas vão cada vez mais agravando o seu estado e elas não experimentam de fato uma mudança nas suas vidas. O Evangelho de Cristo, ele nos convida a buscar a renovação da nossa mente por meio da pregação do Evangelho. Se a gente for para o livro de Romanos, no capítulo 12, a gente vai ver o seguinte: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, ela nos convida, como acabamos de ver, que nós ofereçamos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual o apóstolo Paulo chama de culto racional. Em outras palavras, diz que nós devemos buscar a Deus, adorar a Deus com entendimento. De nada adianta a gente ir para a igreja, a gente utilizar o nosso tempo, se dispor a estar diante de Deus sem ter o devido entendimento, sem dar ouvidos ao que a palavra de Deus ensina e, consequentemente, aplicar isso às nossas práticas, à nossa conduta. O apóstolo Paulo, ele diz aqui que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas, pelo contrário, transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. A palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, e ela nos dá discernimento para a vida. A palavra de Deus não somente ela nos dá a salvação, porque se Cristo só nos desse a salvação, isso já seria maravilhoso, mas a palavra de Deus, ela nos traz toda a sabedoria de Deus para poder conduzirmos as nossas vidas de maneira que alcancemos um coração plenamente sábio e acertado nas suas decisões. E as pessoas, como eu falei no início, elas acabam por saber que precisam de mudança e não conseguindo alcançar essa mudança porque elas não mudam as suas práticas. E principalmente por não observarem as Escrituras, porque se elas observarem esse princípio aqui que o apóstolo Paulo ele ensina, né, de não nos conformarmos com este mundo, não nos conformarmos com as coisas desta vida, com as práticas das pessoas que estão no mundo, com o sistema vigente no mundo, com o mundo que é dominado por Satanás, seus demônios. A gente sabe que a Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás ele se tornasse o príncipe deste século e cegasse o entendimento dos incrédulos. Mas nós que temos a mente de Cristo, nós devemos viver dia após dia tendo nosso entendimento renovado pelo conhecimento da verdade que as Escrituras trazem. E que verdade é essa? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável.